Sejam bem-vindos, iniciando mais um encontro em uma semana que nos coloca grandes desafios para nós, brasileiros. Passamos alguns dias pelo momento da eleição, que trouxe tanta polaridade, e nada é por acaso. Pensando na energia desse mês, na semana passada nós falamos sobre a energia de Escorpião, o mês Amargo Resvan, ou o elevado Resvan. Falamos sobre um escorpião que traz o veneno, falamos sobre uma águia que pode trazer a nossa elevação. E nós vamos começar a falar sobre o nosso grande herói, Avraham Avinu, patriarca Abraão, que também enfrentou muitas guerras, pensando nessa porção Lech Lechá, pensando na porção Vaerá, que vai ser a semana, vamos estar vivendo ela na próxima semana. É como se as duas porções estivessem ligadas, e toda essa tensão entre o certo, o errado, o amigo, o inimigo, o caráter, a falta de caráter, toda essa discussão que está acontecendo na nossa frente, em volta de todos nós, ela está sendo um grande exercício. Nós falamos que entrar no mês de Escorpião é como que colocar o nosso veículo físico naquela revisão do automóvel, ou quem sabe naquele lugar que a gente troca o amortecedor do carro, porque agora a gente entra num mês em que nós somos bombardeados com tensão o tempo todo, que vai dizer, através desse teste de estresse, aonde é que afinal nós estamos. Nós vamos cair no fogo dessa guerra, porque tudo o que vai determinar se eu vou ser vencedor ou não, se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo, se eu vou ter vitória ou não, mais do que tudo isso, o principal é o verdadeiro aprendizado que a gente vai colocar na prática aqui agora é como é que eu vou conduzir os meus dias dentro daqueles desafios que estão se apresentando. Eu vou tomar partido de um lado ou do outro lado, pensando que isso é o principal, eu me posicionar, ou eu vou aqui agora entender que a luz está sempre por trás de tudo. Se um grande desafio está se apresentando para eu enfrentar, de alguma forma eu fui preparado e eu recebi energia eu tenho dentro de mim um potencial para enfrentar tudo que está na minha frente. Eu posso entrar em duas guerras. Eu posso entrar na guerra física e deixar o meu sangue ferver e me destruir. Ou eu posso entrar naquela estratégia de, dentro do equilíbrio, tentar entender onde está a fraqueza do meu inimigo, aonde está o meu melhor potencial positivo, e tentar conduzir aquilo que está dentro do meu alcance para um equilíbrio. Porque se eu alimentar a raiva, o ódio,
a certeza de que eu tenho razão e que o outro está errado, então eu mereço receber algo de forma diferente. Toda a preparação que eu fiz, todos os meses que eu passei estudando, trabalhando, passamos no mês de Elul entendendo aonde é o local que eu precisava trabalhar dentro desse eu, que eu precisava fazer techuvá, que eu precisava corrigir coisas que eu fiz. Tudo aquilo foi feito para me colocar neste mês e eu passar por esse teste de estresse que nós estamos passando, não há a menor dúvida, para ver se eu consigo manter o equilíbrio. Aqui nós não estamos falando de vencedores e de perdedores. Aqui nós estamos falando de seres que vão estar no equilíbrio, que não é fácil, e que eu vou ter que olhar para o meu dia de amanhã e entender que eu tenho que ser líder, mesmo quando parece que eu perdi tudo. Porque todos os nossos sábios, principalmente, a gente falou do nosso herói, nós falamos de Abraão, e Abraão entra agora na história e ele vai enfrentar um desafio atrás do outro, uma guerra atrás da outra. Em muitas situações, ele achou que seriam os últimos momentos e que ele tinha colocado tudo a perder. Eu vou lembrar vocês da história, mas só porque está inserido nesse contexto, quando ele e Sara têm que retornar para Mitzrayim, para o Egito, e Sara é levada para o palácio do faraó, e ele pensa, eu perdi a minha esposa, eu perdi tudo, como que o destino me colocou aqui? E eu vou perder tudo. Tá, acabou. Mas a história continuou. A história foi em frente. Naquele momento parecia, só naquele momento, que tudo tinha acabado. Da mesma forma, só relembrando para a gente entender aquilo que foi falado na semana passada, a Torre de Babel. A Torre de Babel, se eu quisesse trazer os dois assuntos, a destruição do mundo, porque ocorreu o pecado original, a queda de Adão e Eva, as 10 gerações até chegar Noé, toda a humanidade cada vez se contaminando mais, caindo mais, se contaminando mais, trabalhando geneticamente, um desrespeito à força da criação, que é esse relacionamento entre dois seres que podem criar a vida, mas que usam de relações inapropriadas para o seu próprio prazer, e com isso contaminando a força da criação e contaminando a terra, fazendo com que o próprio Criador pense que ele tem que fazer uma nova criação. E aí a gente pensa em Noah, Moshe Rabbeinu como líder, ele falou, se você tirar toda a humanidade e quiser fazer uma nova criação, porque depois que eles fizeram o pecado, aqueles mesmos seres que tinham saído do Egito, ele fala, você me tira do seu livro, nós vamos estar vendo isso mais para frente. Ele lutou contra. Mas o justo Noah constrói aquela teivá, a gente sabe que é
uma proteção espiritual, que apesar de todo o caos, ele conseguiu proteger a ele, a sua família. E as outras gerações querem construir essa torre de Babel para chegar aos céus. E eles só conseguiram construir a torre porque eles colaboravam um com os outros. Enquanto Noé ficou sozinho construindo a arca, tentando, através de um exemplo, colocar os outros num bom caminho, durante a construção da Torre de Babel, eles entre si, entre essa vontade de ser o dono do mundo e chegar aos céus através dessa tecnologia, e a partir de quem tinha a tecnologia dominar, fazer a recriação de absolutamente tudo, exatamente como a gente faz hoje, e Deus mistura as línguas para que eles parassem de colaborar entre eles. Mas ele não destruiu. E aí aqui a gente coloca, a gente já pode aqui ter um olhar. Então, o que foi pior? A Torre de Babel, que seria um pecado contra Deus, mas tendo a colaboração entre os seres, entre essa relação entre os seres, ou a falta de colaboração entre os seres, que foi o que aconteceu no caso de Noé, que ocasionou um grande dilúvio que destruiu todos. O pecado contra a criação estaria existindo dos dois lados. Só que um tinha uma colaboração entre os seres e o outro tinha uma não colaboração entre os seres. Num ele destruiu, parece que o castigo foi um castigo mais pesado numa situação do que em outra, porque destruiu. Que é mais pesado? O da Torre de Babel é mais leve, ele simplesmente misturou. Ele misturou as línguas, novos povos, aumentou a fragmentação, começou uma discórdia, mas as pessoas não foram destruídas. Lá, na época de Noé, todos deixaram de existir, todo mundo ali entrou naquela água fervente e parou de existir. E aqui a gente já coloca, então, nesse mês de Escorpião, em que a gente entra dentro desse caráter para relevar o que é melhor e o que é pior, porque o Escorpião fica o tempo todo no seu julgamento do sangue, um julgamento que está dentro do sangue, colocando quem é o meu amigo e quem é o meu inimigo. Ele não tem, para o Escorpião não tem meio termo. Ele já tem ali aquela condenação que determina. Ele vai ser absolutamente fiel até a sua última gota de sangue para aquele que é o amigo, e ele vai tentar destruir até a última gota de sangue, ou melhor, a última gota de veneno, o seu inimigo. Ele vai usar de absolutamente tudo. E aqui a gente entende, quando a gente falou agora há pouco, tanto sobre Marte como sobre Plutão, quando a gente pensa nesse coletivo, como o próprio inferno, cada um de nós constrói o seu próprio inferno. Porque eu posso usar a força que eu estou recebendo, que está vibrando dentro de mim, que está vibrando dentro do meu sangue, para criar uma batalha contra o outro, que parece ser o meu inimigo, ou eu posso encontrar ferramentas, assim como Noé. Noé foi um grande justo e ele trouxe uma inovação tecnológica.
de ferramentas para trabalhar a terra, para trabalhar a força da semente, para trabalhar algo que vai frutificar positivamente o alimento. Só que aqui a gente está no assunto da cabala, nós queremos trazer num caráter mais elevado. Como que eu vou usar a força do tempo? Eu vou fazer com que esse ciclo, ou que esse novo dia, ou que esse mês passe. Já que eu estou sendo bombardeado com a força da guerra, eu vou colocar minha consciência cada vez vibrando mais na força da guerra, porque eu não vou ser poliana de dizer que não tem guerra acontecendo, de jeito nenhum, está tendo conflito. Agora, eu vou usar desse conflito para ser um trampolim para a minha elevação, ou eu vou usar desse conflito para fazer desse trampolim ser algo que vai fazer com que esse veneno transforme o meu DNA. Porque eu hoje, exatamente igual àqueles que faziam parte da construção da Torre de Babel, eles só estão vendo um pedaço, uma foto de um único momento. Como se o filme tivesse parado agora e a gente está vendo só ali aquela cena. Mas vão ter N cenas que vão acontecer daqui para frente. Como vão ser as próximas cenas? Eu posso fazer afirmações dizendo, eu sei qual é a verdade, eu sei que está tudo perdido. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, independente do lado, porque aqui não faz a diferença. O que faz diferença é o que está passando dentro do meu coração. O meu coração está vibrando no ódio? Cada um vai avaliar. Mas se o meu coração está vibrando no ódio, existe aqui uma grande pressão para que eu possa manifestar a luz. Como eu vou manifestar essa luz? E aqui entra Abrão. Abrão, que era filho de um grande idólatra, reconhecido por todos, uma família de muitas posses. Ele era um ser, Abraão, nossa, iluminado. Ele era aquele que olhava para as estrelas, ele canalizou e trouxe para nós o Sefer Yetzirah, o pai de todas as ciências, porque se todas as ciências começam a partir da observação da natureza, Abraão conseguia traduzir a força da natureza por essa linguagem cósmica. Ele tinha tudo isso nas mãos dele. E ele lutou contra todo um establishment, né? O mainstream da época, que dizia o certo é assim, o errado é assado. Tudo está fora. E ele dizendo, tudo está dentro. O assunto do monoteísmo, que a gente pensa, quando a gente... Aqui nós estamos já há tantos anos repetindo a mesma conversa, a mesma história, a gente precisa ir além. A gente pensa no monoteísmo e a gente fala, sim, um Deus, Pai de todas as 3 religiões monoteístas. E se vê satisfeito com essa afirmação. Abraão, patriarca, reconhecido como patriarca e pai das 3 religiões monoteístas. Mas a gente quer ir mais, a gente quer aprofundar mais. Porque o que ele queria dizer, Abraão, que tudo que acontece fora, em primeiro lugar, está dentro.
o ver as estrelas fora e entender a linguagem das estrelas fora é entender a linguagem das estrelas dentro. É entender que essa possibilidade desse encontro divino com Deus, ele não é fora, ele é dentro. Só que enquanto eu estou vibrando na vibração do ódio, da divisão, da fragmentação, mesmo que eu fale, sim, é o pai das 3 religiões, eu estou vibrando a fragmentação. A minha alma não se aproxima de mim. Enquanto eu tiver raiva do diferente, é muito difícil, mas é um treino. É um treino que nos coloca fora desses posicionamentos. Porque esse assunto está acima da religião, da política, da guerra, da vida, da morte, do paraíso, do inferno, do físico, do metafísico. Isso tudo está acima. São conceitos grandiosos, muito maiores do que cada uma dessas coisas. E nós estamos vivendo isso durante essa semana como uma grande lição. A lição de um criador que chega para esse ser e fala: sai da casa do seu pai, sai da sua casa, sai do lugar que você nasceu, sai desses hábitos, desses costumes e começa uma viagem. E esse é o nosso convite. O Criador está aqui falando para nós agora. Sai da casa dos seus pais, quer dizer, sai dos conceitos, sai de tudo aquilo que te nutre, que te nutriu, e viaja para o novo, viaja para outro lugar. Quando cada um de nós faz uma viagem para conhecer um novo país, para ter uma nova experiência, para ter uma nova vivência, na nossa ilusão, a gente pode até achar que a gente está indo porque a gente quer ter o prazer de estar naquele local novo. Mas, na realidade, cada viagem que a gente faz, nós não estamos indo para um outro lugar diferente no mundo. A gente está voltando para dentro de nós mesmos. Porque através daquela experiência nova, nós estamos fazendo um reencontro a partir desse novo lugar desconhecido, porque vai mostrar para eu mesmo algo novo dentro de mim. Então, eu posso fazer uma viagem ao redor do mundo para encontrar o quê? Novos lugares, novas pessoas, novas experiências, novas vivências. Mas, no fundo, o que é que eu estou encontrando? Eu. Por que o Criador fala para Abraão? Sai. Porque a cada ano, quando a gente chega nesse lugar, a gente quer ser essa nova pessoa. A gente quer ser vitorioso. A gente quer ser mais do que a gente foi. A gente quer evoluir. Quando a gente vai levando a nossa vida sem estar pensando nessa evolução, a gente já sabe que a gente leva aquelas rasteiras. Porque a gente está enganado achando que tudo é só para chegar no momento em que a gente vai ter cumprido a nossa missão, e aí a gente vai se aposentar e a gente vai relaxar.
Eu vou trabalhar, 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 para um momento eu ter uma segurança financeira, e aí eu vou dar uma descansadinha, vou dar uma relaxadinha e vou ter uma relação estável na minha família, eu vou criar meus filhos, eu vou dar tudo para os meus filhos que é necessário, e aí eu vou estar lá tranquilo, e aí eu vou me aposentar, não vou precisar mais seguir, né? Porque eu já fiz a minha jornada. Mas essa semana, Abraão, sabem quantos anos ele tinha quando o Criador chega para ele e fala, sai? 75 anos. 75 anos. E ele já ensinava. Ele já era reconhecido pela sabedoria. Ele não precisava, ele já tinha dinheiro, ele já era reconhecido. Ele fazia tudo que ele podia fazer para trazer. O que ele ensinava? Ele ensinava a cabala. Ele queria cada vez mais pessoas entendendo e sabendo cabala. E o Criador chega para ele e fala: sai da casa dos teus pais. É como se ele já tivesse já feito tudo que era necessário, já chegou no limite. Porque até com Deus ele fala, ele conseguia entender a linguagem das estrelas. Ele falava com Deus. O que mais ele podia querer? Ele estava casado com Sara. E aí ele fala, o Criador, vai para a terra que eu vou, vai para a terra de Canaã. Então ele vai lá para a terra de Canaã, essa terra de Canaã que tanto a gente fala, e ele sai de Harã, vai para a terra de Canaã, e o que acontece quando ele chega lá? Se Deus é amiguinho dele, já de cara já podia ter falado para ele, olha, vai para um lugar tranquilo, né? Caramba, vem uma fome tremenda. E aí as pessoas falam, puxa vida, agora que você chegou aqui, você vai fazer a gente passar fome? E ele, putz, obrigado a ir para Mitzrayim, vai ir para o Egito para procurar alimento. A gente já viu essa história, vamos lembrar? Que também isso já vai acontecer depois com o neto, bisneto. Aí ele vai para o Egito. Quando ele está indo lá no Egito, Sara, ele reconhece que Sara era essa mulher linda. Ele se chamava Avram, não Avraham. Sara chamava-se Sarai, não Sara. E aí ele chega no Egito, ele fala: ai, você é linda, vão ver que você é maravilhosa, vão querer levar você para o faraó, vão me matar, então melhor dizer que você é minha irmã. E a Sara realmente, quando chega, os emissários do faraó olham a beleza dela, enchem ele de riqueza, levam ela para o faraó, mas o faraó não conseguia chegar próximo dela, no fim o faraó não consegue ter nenhum tipo de relação com ela. No dia seguinte ele chama Abraão, e aí ele vê Abraão nesse momento, ele viu que ela era que eles tinham ali uma aliança, que eles tinham ali um poder diferente de todas as pessoas. Ele enche Abraão com mais riquezas e manda ele ir embora. Mas aquela noite que a Sara estava lá sozinha, o que ele pensou? Eu falei para vocês, são aqueles momentos na vida que a gente pensa que a gente perdeu tudo. E ainda assim, ele ainda se saiu bem na história. Ele não se deixou abater. Ele seguiu. Ele ainda vai enfrentar a guerra. E cada uma das letras traz 3 aspectos. Uma é a sua forma, outra é o som e outra é o seu valor numérico.
cada um. Por exemplo, a letra Aleph, que é a primeira. Quando a gente pensa na forma da letra Aleph, eu estou vendo como se fosse um risco que está assim na diagonal. E aí eu tenho uma letra iota em cima, uma letra iota embaixo. Mas eu estou vendo tudo junto. Quando eu penso na letra Aleph, eu estou pensando na energia da união. O Aleph, o um, o todo. Estou vendo ali uma energia que está vibrando. É uma linguagem que é sagrada por quê? Porque é a linguagem original. Ela não passou pela contaminação de gerações e gerações e gerações e gerações de transformação e adaptação. É como se a gente estivesse entrando na semente, porque a letra Aleph é a letra Aleph desde sempre. Nós temos línguas que são línguas originais. Essas línguas, que são as línguas originais, elas nos conectam à origem e à essência muito mais do que, por exemplo, o nosso português, que é uma mistura, sei lá de quantas línguas. Quanto que as nossas línguas vão sofrendo adaptações, cada uma das letras. Não, nós estamos falando sobre uma condição original. A letra Bet. A letra Bet tem um risco superior, uma letra no sentido vertical e, de novo, uma letra horizontal. Bênção. Uma letra que traz uma força de estabilidade. Eu tenho aqui um equilíbrio dessa letra. Isso eu não preciso nem ser cabalista. Eu só estou olhando a forma. Ela tá, aquela letra trazendo uma força de equilíbrio. Estou fazendo aqui uma união entre duas dimensões, o céu e a terra, com uma espécie de um pilar que segura os dois. Eu estou equilibrando. Depois, eu vou pensar a letra Gimel. A letra Gimel tem aquela forma que parece que eu estou ajoelhado, que eu estou ali ofertando algo, dando. Gomer Dalim, o camelo. O camelo o tempo todo ele guarda a reserva para dar. E ele vai seguindo, ele tem essa força. Esse mês nós temos aqui a letra Dalet. A letra Dalet que é uma letra absolutamente aberta. É uma porta aberta. O vento está passando. É um vazio. Agora, se eu tenho a letra Aleph sozinha, eu tenho um sentido. Se eu tenho a letra Bet sozinha, eu tenho outro sentido. Agora, se eu tiver a letra Aleph e a letra Bet juntas, eu estou unindo duas energias. Eu entendo que eu estou aqui tendo uma vibração completamente diferente da letra Aleph sozinha, da letra Bet sozinha e das duas juntas. Agora, e se eu tenho uma palavra que une a letra Aleph, a letra Bet, a letra Gimel, a letra Zain, o que eu vou ter nessa palavra? Várias energias que estão vibrando, que somadas vão criar um recipiente, um pacote que vibra a união daquelas letras. Então, quando a gente pensa nos nomes das coisas e das pessoas, nós estamos falando de um código que é como se fosse um selo que traz dentro dele a vibração daquela energia. Que energia? A vibração da energia que está dentro daquele nome.
Quanto mais eu conseguir chegar na origem, menos interferência eu vou ter do mais próximo e mais eu vou conseguir chegar nesse retorno. Porque esse lugar da nossa essência, esse lugar desse nosso caminho de início de viagem, esse lugar que a gente quer estar, nada mais é do que reencontrar essa faísca divina, encontrar o nosso Criador dentro de nós mesmos. Se o meu nome fosse, por exemplo, Patrícia, e a minha alma não fosse representada pela Patrícia, quantas dificuldades eu teria que enfrentar na minha vida para conseguir receber mais desse Masala? Encontrar o nome da alma é encontrar uma fonte maior de sustento, encontrar um lugar aonde é muito mais viável ter o equilíbrio, ter a presença do Criador, porque a compreensão do outro só pode existir quando a gente tem a compreensão de nós mesmos. Sem a nossa compreensão, como é possível entender o outro? E cair várias vezes, eu vou trazer agora o início do nosso assunto, ser levado pela raiva, por essa situação que desestabiliza, o estresse. Quando a gente está no meio de uma guerra e a gente está absolutamente perdido, a gente vai olhar em volta, a gente não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, a gente está arrasado, está sofrido. Como é que a gente pode saber o caminho de casa se a gente não sabe nem qual é a nossa casa? Mas, se porventura, erro, queda, erro, queda, erro, queda, e eu ainda assim estou perdido, cada erro, cada queda, está fazendo um treinamento. Porque vai existir um momento em que exatamente eu vou estar preparado para conseguir perceber tudo isso, mas o que me preparou para eu conseguir enxergar foram essas inúmeras vezes que eu caí e levantei, caí e levantei. Então, de novo, aqui tá, eu falei para vocês que tinha tudo a ver. O processo do cair e levantar,
sentir a raiva e conseguir controlar, sentir a vontade de brigar e conseguir equilibrar de volta. Isso tudo faz com que no momento em que seja o momento certo, o processo foi o que me fez vitorioso. Não é ser vitorioso todo momento. Porque o vencedor não é simplesmente ter ganho a guerra, ou quem sabe ter ganho a eleição, ou ter perdido a eleição, tanto faz. O processo é que faz parte do nosso caminho, para a gente conseguir chegar no ponto do redescobrir quem somos e chegar nessa volta dessa viagem, porque agora o Criador disse para nós: sai da sua terra, nós estamos vagando, a gente não está mais do lado dele, mas a gente quer voltar. E nós vamos continuar aqui toda semana, que a gente possa cada vez mais conseguir aprofundar, para conseguir entrar na nossa raiz, porque a gente precisa entrar na nossa raiz para entender o nosso nome, e ao entender o nosso nome, entender a nossa função, para que a gente não seja mais chamados por nomes que não nos representam. Bom trabalho para todos nós. Obrigada pela presença de vocês. Mês de muito trabalho. Nossa, muito trabalho, que a gente possa manter a estabilidade, principalmente a calma, para conseguir ter paz em todas as nossas resoluções. Na quinta-feira eu vou estar fazendo uma live com o Rabino para falar sobre a matriarca Raquel. Eu queria ter falado sobre ela hoje, não deu tempo. Mas nós estamos essa semana inteira vibrando nessa energia de proteção. Na sexta-feira, nessa Shabat, que nos convida para essa viagem, nós vamos começar a viagem tendo a bênção da matriarca Raquel. Muito especial essa sexta-feira para a gente fazer essa conexão. E aqui no YouTube, um dos vídeos que mais visualização eu tive é um vídeo sobre a matriarca Raquel, falando sobre a fita de proteção. Pelo jeito, acho que é para a gente estar falando sobre esse assunto mesmo na sexta-feira. Quem sabe na sexta eu vou só falar sobre a matriarca Raquel. E vamos seguir até a próxima semana, cada vez mais juntos. Shalom.